Olá, irmãos, amigos, todos que estão assistindo ou que irão assistir esse vídeo. Eu vou continuar minha série de vídeos, que foi uma inspiração, como eu falei no primeiro vídeo, um chamado de Deus para mim. Mas antes de tudo, vamos orar para que o Espírito Santo fale e seja edificante para todos, conforme eu acredito que seja a vontade dele. Senhor Jesus, colocamos esse dia diante de Ti, colocamos todas as palavras que serão faladas diante da Tua presença, que essas palavras ministrem o meu coração e o coração de todos que irão ouvir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és convidado, Espírito Santo, não só convidado, Tu és aquele, Senhor, que nos inspira, Tu és o nosso consolador, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para ministrar os nossos corações. Ó palavra da verdade, entra nos nossos corações, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, Te agradecemos porque eu sei que Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. Te agradecemos porque eu sei que em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer circunstância, o Senhor anda conosco, nem que seja no vale da sombra da morte, o Senhor disse que estaria conosco. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, eu quero continuar a série de Ezequiel 37 com algumas coisas que o Senhor tem colocado muito forte no meu coração. E eu só venho aqui gravar vídeo para vocês quando o Espírito Santo de Deus, quando eu sou impelida a fazer isso. Eu não quero de maneira nenhuma fazer alguma coisa que não esteja no centro da vontade de Deus. E quando eu gravo esses vídeos é porque o Espírito me impeliu, me deu algumas palavras e continua falando comigo e fala, profetiza porque vai chegar nas pessoas certas que precisam ouvir isso. Então, continuando em Ezequiel 37, quem não viu o outro vídeo, volta no primeiro vídeo para entender. Deus poderia ter feito o vale de ossos secos sem que ninguém profetizasse. Ele poderia ter colocado vida lá, em todos os ossos, como fala lá, depois você medita lá, porque você ler, meditar e falar a palavra para sua alma, para você mesmo, isso te gera fé. Então é necessário que você faça isso. Deus poderia ter feito isso sem o auxílio de Ezequiel. Ele poderia lá em Ezequiel 37, mas ele não fez. Deus não precisa de Ezequiel, assim como Ele não precisaria de mim e de você. Mas Ele nos chamou e Ele quer nos usar. Ele quer que sejamos vasos nas mãos dEle. Ele quer que nós inspiremos pessoas. Então Ele chamou Ezequiel e mandou Ezequiel profetizar. Assim como Ele me chama, assim como Ele te chama. Para que a gente possa profetizar. E o que eu venho falar hoje, que o Senhor colocou muito forte no meu coração nessa última semana, foi sobre o chamado celestial. Às vezes a gente pensa assim: eu não estou tendo destaque em lugar nenhum para falar sobre o chamado celestial. Eu canto, mas eu não tenho oportunidade na minha igreja, no meu local. Eu prego, eu falo sobre a palavra, mas ninguém me dá uma oportunidade na igreja de eu ministrar. Mas eu estou aqui para te lembrar que quem fez o chamado para você foi o Senhor. Não foi uma igreja, não foi o seu pastor, não foi ninguém, mas foi o Senhor. O apóstolo Paulo, em todas as cartas, principalmente na carta de 1 Coríntios, ele sempre falava que apóstolo pela vontade de Deus e não dos homens. Ou seja, o que é isso? Paulo ele foi chamado por Jesus. Paulo ele foi chamado por Deus. Não foi chamado por Pedro, ele não foi chamado por Tiago, ele não foi chamado por João. Ele não teve o nomezinho dele numa lista para dizer agora você é o apóstolo Paulo. Não, ele foi chamado por Deus. Ele tinha convicção do chamado que ele tem. E assim somos todos nós. E ele também, ele entende quem ele é. Ele sabe quem ele foi um dia. Paulo em Filipenses 3, ele discorre tudo que ele fez. Eu era perseguidor da igreja. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, não tinha como eu antes, só que eu persegui a igreja. Eu consentia na morte de muitos cristãos. Ele sabia quem ele era. Isso não atrapalhou ele de exercer o chamado dele. Porque ele tinha plena convicção em quem chamou ele. O que nos falta para mim e para você hoje é ter convicção de quem nos chama. A gente às vezes pensa que quem está nos chamando é o nosso líder. Não é. Ele pode não te chamar, ele pode nem te ver, isso também nem importa. Mas o que você tem que ter a convicção no seu coração é quem te chamou. Porque isso que importa. Paulo, ele sempre fala uma coisa, que ele não era apóstolo pela vontade dos homens. Assim como você não foi chamado pela vontade dos homens, eu não fui chamado. Não importa se as pessoas te veem, não importa se você é visto ou se você não é. Importa você entender que você é chamado por Deus.
por Deus. E no fim da vida de Paulo, ele fala uma coisa que, nossa, para mim é um dos versículos mais fortes. Quando ele chega à frente do rei Agripa, quando ele foi preso, torturado, tantas coisas pela pregação da palavra. E ele fez isso pela pregação da palavra e pela plena convicção do chamado que ele tinha dentro dele. Ele falou assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, não importa o que fizeram comigo, não importa o que disseram de mim, não importa se acreditaram em mim, se eu era um chamado ou não, se eu tinha realmente aquele ministério ou não. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. E nós somos tão fracos, tão fracos. Qualquer coisa que nos acontece, seja no trabalho, seja na igreja, a gente já desanima. Só que nós somos assim porque nós somos criados numa cultura egoísta. O chamado não é só para você, ele não é só para mim. Você já parou para pensar em quantas vidas não serão alcançadas quando você não exerce o seu chamado? Ele não fala só sobre você a respeito da sua família. Ele não fala só sobre isso. Ele fala em relação ao seu chamado. E se você for um pregador de multidões? E se você for um pregador que pode falar sobre a palavra para o seu vizinho? E você não fizer isso? E o seu vizinho? E as pessoas que você não falou forem para o inferno? A gente tem que deixar essa cultura egoísta. Deixar o nosso ego, porque o nosso ego e a nossa mente nos impede. Fica toda hora, não, o que vão pensar de mim se eu falar da palavra? Não, o que vão pensar de mim se eu gravar um vídeo? Se eu tenho inspiração de fazer, escrever uma música e cantar e gravar e mandar para uma pessoa, o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de você. O que você tem que ter no seu coração é a plena convicção de que quem te chama é Deus. Muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês têm essa convicção, porque vocês já foram chamados, vocês já exerceram algum ministério, algum dom, mas por circunstâncias da vida, de alguém que não acreditou em você, talvez de uma divisão na igreja, você falou, não, eu vou parar. Fez como Pedro, como os discípulos que quando Jesus morreu, eles foram andar, eles foram pescar de novo, mas Jesus não tinha mandado eles fazer isso. Tanto é que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi lá e andou com os discípulos e perguntou para eles o que tem acontecido nesses últimos dias. Aí os discípulos falaram tudo, nem reconheceram Jesus. Que nós não sejamos desses, que não reconhecem o Senhor, mesmo Ele falando com a gente. Mesmo Ele falando, escorre lágrimas porque eu tô falando para mim primeiro, a palavra primeiro corta para mim. Porque eu sempre tive uma necessidade enorme de aprovação das pessoas. Eu sempre quis que me validasse, mas o importante é que o Senhor me valida e te valida. Não deixe o dom morrer em você. Não deixe as pessoas que você precisa alcançar pela sua voz, pela sua palavra, pelo seu canto, pelos livros que você possa escrever um dia. Não deixe ninguém te parar. Você precisa ser obediente à visão celestial até o fim. Até o fim. Outra coisa importante é que muitas vezes a gente não consegue avançar nesse chamado porque a gente é apegado a tudo que aconteceu lá atrás com a gente. Se alguma vez Deus já nos usou, aconteceu alguma coisa, não, isso já foi pra mim, já aconteceu lá, não. Paulo também fala em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está diante de mim, sigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. O que é isso? Você não pode parar. O que aconteceu ontem, por quem você orou ontem, por quem você falou ontem, o que você cantou, o que você fez ontem já passou. O ontem já passou. Você tem que seguir todo dia na busca, na busca. A gente tem que ser perseverante. A gente é perseverante para tantas coisas, principalmente quando se trata de dinheiro. Se você precisa levantar e acordar cedo, você precisa ir para sua empresa, se você precisa ir para o seu trabalho, você vai. Por quê? Porque tem uma recompensa de dinheiro, uma pequena recompensa. Dessas coisas que tudo vai ficar aqui. Agora pelo Senhor, que é uma recompensa eterna nos céus, a gente não tem compromisso. A gente não levanta cedo para buscar a palavra, não levanta cedo para se ajoelhar e implorar para o Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá tua inspiração. Senhor, eu estou aqui. Senhor, quantas pessoas o Senhor quer alcançar através de mim hoje? Nós não fazemos isso, porque nós somos egoístas e avarentos. Clame ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro antes do seu trabalho, antes da sua empresa, antes da sua vida, antes do que você tem que fazer. Ele é a primícia, Ele é a primazia. E às vezes a gente pergunta, nossa, minha vida não anda, né? Minha vida precisa estar parada. Sim, porque a gente para no tempo, você parou no tempo. A primícia, a primazia do Senhor. Ouve o que o Senhor tem te falado. Eu peço para o Senhor, Senhor,
Que os meus ouvidos estejam abertos e os meus olhos. O Senhor pode te chamar no meio-dia quando você está trabalhando. Comigo aconteceu algumas vezes, às vezes eu estou trabalhando e o Senhor fala comigo e eu começo a orar e eu começo a, Senhor, amém, Senhor. Ele quer falar. Você dá amanhã para Ele as primeiras horas e Ele vai te chamar quando Ele quiser. Tem um coração disposto, um coração aberto, um coração ensinável. Nós paramos no tempo e não queremos mais aprender com o Senhor e nem com ninguém. Nós temos que aprender que nós não somos donos da verdade. A gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa. A palavra está aqui e ela está nos ensinando e vai nos ensinar até o último dia da nossa vida. E o que eu tenho para falar hoje é: deixemos de ser egoístas e egocêntricos. Porque se a gente não abrir a nossa boca, não escrever os livros que temos para escrever, não falar as palavras que temos para falar, não cantar as canções que o Senhor colocou no nosso coração, por nossa causa muitos não serão alcançados. Não deixa que ninguém te pare. Não deixa que ninguém te pare. Eu conheço muitos líderes que, porque são criticados, muitas pessoas que são criticadas no seu ministério, ou quando falam a palavra, eles param de falar simplesmente. Eles desanimam, porque não tem a convicção no coração de que quem chamou eles foi o Senhor. Olha que quantas palavras Paulo fala. Paulo fala em Romanos, em 1 Coríntios 1:1. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ele fala também em Romanos, continuando, chamado pela vontade de Deus e não dos homens. Não deixe que nenhuma cadeia, que nenhum grilhão te pare e te prenda. Muitas coisas podem vir na sua mente. Você pode dizer: eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas tem um ditado popular que fala que, muito engraçado esse ditado, e que todo mundo conhece, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então não deixe que nenhuma desculpa te pare. Nenhuma desculpa. A palavra de Deus, toda vez que você fala ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é promessa. A palavra de Deus é semente. As nossas palavras são sementes. E nós precisamos levantar uns aos outros com as nossas palavras, com as palavras de Deus. Vamos fazer um exercício hoje. Ouça esse vídeo e lembre de alguém que precise de uma palavra de Deus. Pega o seu celular, ou vai nessa pessoa que estiver na sua casa e fala para ela assim: olha, você sabia que você é amado de Deus? Você sabia que Deus tem um grande plano na sua vida? E que Ele não precisava te usar, mas Ele quer te usar, quer colocar felicidade no seu coração. Quer que você tenha o fruto do Espírito manifesto, para que você esteja no centro da vontade dEle. Porque tem uma coisa muito importante: nós buscamos muitas coisas, mas quando a gente vai para o centro da vontade de Deus e entrega, e busca, e tem intimidade com o Espírito Santo, a gente não precisa correr atrás de nada, porque as bênçãos correm atrás de nós. Tchau, gente, até o próximo.